Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sínteses da Vida Cristã. No episódio de hoje veremos sobre os livros de Salmos e Provérbios. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos, presente na Bíblia hebraica, e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. O estudo bíblico de Salmos revela a variedade de características, temas, gêneros e autores que há no livro. Dessa forma, seus cânticos fornecem um modelo de adoração, adequado a diversas situações. O livro de Salmos indica alguns de seus autores, através dos títulos de autoria, que aparecem em certos salmos. Os salmos são divididos em 5 livros: livro 1, Salmos 1 a 41, livro 2, Salmos 42 a 72, livro 3, Salmos 73 a 89, livro 4, Salmos 90 a 106, livro 5, Salmos 107 a 150. Alguns dos temas mais comuns incluem louvor e adoração a Deus, por suas obras e atributos, confiança em Deus, em tempos de dificuldade, gratidão pelas bênçãos recebidas, arrependimento e confissão de pecados, meditação sobre a lei e a vontade de Deus. Outros temas incluem a soberania de Deus sobre a criação e a história, a fidelidade de Deus às suas promessas, o julgamento divino sobre os ímpios e a salvação dos justos. Os salmos também expressam uma ampla gama de emoções humanas, incluindo alegria, tristeza, medo, raiva e paz. Os salmos mais conhecidos da Bíblia são em Salmo número 7, 23, 31, 34, 40, 51 e Salmo 91, sendo este considerado um dos mais poderosos e importantes da Bíblia. Vejamos sobre o que dizem e seus significados de forma resumida e simplificada. O Salmo 7 fala sobre como Deus defende o justo contra o ímpio que o acusa falsamente. O estudo bíblico do Salmo 7 mostra que, enquanto o homem perverso cai em sua própria armadilha, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi. O Salmo 23 é um salmo de confiança no cuidado e na provisão de Deus. Nesse salmo, Deus é comparado com um pastor amoroso que protege suas ovelhas. Deus abençoa e guarda aqueles que o amam. O Salmo 23 foi escrito por Davi que, antes de ser guerreiro e rei, foi pastor de ovelhas. No Salmos 31, o salmista Davi suplica a Deus por livramento. Muitos acreditam que este salmo foi escrito em algum dos momentos em que Davi fugia de Saul. De qualquer forma, vemos aqui o apelo de quem depende da ajuda de Deus para continuar vivo. O salmista espera que sua oração seja ouvida, porque ele confia em Deus. Salmos 34. Davi louva ao Senhor em todo o tempo, e ele aconselha: guarda a tua língua do mal, faz o bem, e procura a paz, e ele diz, que nenhum dos ossos do Messias será quebrado. Salmo de Davi, quando mudou a sua conduta perante Abimeleque, e este o expulsou, e ele se foi. O Salmo 40 tem uma mensagem de paciência, humildade e fé no Senhor. Evidência disso é o versículo 1, que é o versículo mais cativante do Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Uma lição que conseguimos tirar do Salmo 40 é o valor da espera e paciência. No Salmo 51, o salmista Davi faz uma das mais belas confissões de pecado registradas na Bíblia. Ele foi escrito na ocasião do pecado de Davi com Batseba e a morte de Urias seu marido, do qual o rei foi o principal responsável. Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus e uma vida de obediência exemplar. Salmos 91. Salmo messiânico diz: o Senhor libertará o Messias do terror, da peste e da guerra, o Senhor dará ordem aos seus anjos, de protegerem o Messias, e o libertará e honrará. No primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O rei Davi é tradicionalmente considerado o principal autor dos salmos, com cerca de metade dos 150 salmos atribuídos a ele. Outros autores incluem Asaf, os filhos de Corá, Salomão,
Moisés e Emã. Alguns salmos são anônimos e não têm autoria atribuída. O propósito do livro é fornecer um meio para os fiéis se comunicarem com Deus em todas as circunstâncias da vida. Os salmos incluem louvores a Deus por suas obras e atributos, súplicas por ajuda e livramento, confissões de pecado e arrependimento, e meditações sobre a lei e a vontade de Deus. Eles são usados como um guia para adoração individual e comunitária, e muitos deles são recitados ou cantados como parte dos serviços religiosos. Seguimos agora com o livro de Provérbios, que é um dos mais destacados da Bíblia Sagrada. O livro de Provérbios é uma antologia de 7 coleções atribuído a Salomão e outros indivíduos sábios. Alguns dos provérbios mais conhecidos incluem: confie no Senhor de todo o seu coração, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Quem esconde seus pecados, não prospera, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Provérbios capítulo 31, versículo 10. E o amigo ama, em todos os momentos, é um irmão, na adversidade, Provérbios capítulo 17, versículo 17. Salomão é tradicionalmente considerado o principal autor dos provérbios, com muitos dos provérbios atribuídos a ele. Outros autores mencionados no livro incluem Agur, Provérbios capítulo 30, versículo 1, e o rei Lemuel, Provérbios capítulo 31, versículo 1. Alguns provérbios foram de autoria de Salomão, mas transcritos pelos homens de Ezequias, como Provérbios capítulo 25, versículo 1. Alguns dos temas mais comuns incluem a importância do temor do Senhor, a necessidade de buscar sabedoria e entendimento, o valor da disciplina e da correção, e a importância de escolher bons amigos e evitar más companhias. Outros temas incluem o uso correto da língua, a importância da justiça e da equidade, o valor do trabalho árduo e da diligência, e a necessidade de evitar a preguiça e a procrastinação. Vamos destacar alguns sobre o que dizem e seus significados. Provérbio 3. Não seja sábio aos teus próprios olhos é um convite à humildade. Somente os humildes conhecem a verdadeira essência da sabedoria. O cristão também deve ser guiado, em sua vida, pelo temor ao Senhor, mantendo-se afastado de tudo que é errado e desaprovado por Deus. Em Provérbios 17, vemos que o sábio começa dizendo que a paz em uma casa é mais proveitosa que a abundância em meio a brigas. Ele chega a dizer que é melhor termos satisfação no pouco, onde há paz. A casa de muitas pessoas, infelizmente, possuem muita abundância, mas estão com ausência de paz. Provérbio 25. O domínio próprio é fruto do Espírito. Quem não tem domínio próprio, não tem muro de proteção. Quem não se controla, é controlado pelos outros, e está à mercê das circunstâncias. Quem domina a si mesmo, é mais forte do que aqueles que dominam os outros. Provérbio 28, versículo 1, fala sobre os ímpios e justos. Na sociedade, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. O ímpio se amedronta mais facilmente, por isso também acaba sendo influenciado mais facilmente do que os justos, cuja consciência clara de quem são e onde estão firmados lhes concede ousadia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é aquele que permanece em resoluta constância no temor ao Senhor, pois esse temor o livrará de quedas desastrosas. O temor do Senhor nos leva à sua presença, já o endurecimento do coração nos afasta de Deus. Provérbio 31. A mulher virtuosa é uma pessoa otimista. Ela sorri diante do futuro e não tem medo do que a espera. Sua perspectiva é positiva, e seu olhar escolhe sempre pousar sobre o lado bom das coisas, mesmo que estas sejam predominantemente escuras e incertas. O propósito do livro de Provérbios é fornecer sabedoria prática para a vida diária. São escritos em linguagem simples e direta, tornando-os acessíveis a todos. Oferecem orientação sobre questões como relacionamentos,
trabalho, dinheiro, fala e comportamento moral. Para saber mais sobre esses livros, eu recomendo que vocês leiam os textos completos nas suas Bíblias. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e aciona o sininho das notificações para receber novos episódios toda semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!